E essa semana tende a ser tensa para os mercados, eu vou falar disso nesse vídeo. O Bitcoin está dando um sinal de alta, vou falar disso também. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, comentando sobre os eventos macroeconômicos que vão fazer essa semana ser bastante tensa. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E, pessoal, bora lá falar da situação do Bitcoin. E começando, como sempre, aqui pelo gráfico, tá? Gráfico do Bitcoin, pessoal, vejo dois padrões gráficos aqui indicando alta, tá? Primeiro, aqui nos tempos gráficos maiores, eu vejo ali que o Bitcoin na semana passada rompeu para cima um padrão gráfico conhecido como cunha descendente com alvo lá na região dos 114 mil dólares, tá? Então, o gráfico de curto prazo aí está dizendo que o Bitcoin pode aí nos próximos dias ou semanas alcançar os 114 mil dólares. E aqui nos tempos gráficos menores, meus amigos, eu vejo um padrão gráfico conhecido como triângulo ascendente que estaria aí indicando a possibilidade de subida do Bitcoin, tá? Se a gente olhar aqui, a gente consegue desenhar no gráfico um triângulo ascendente, né? E se a gente fizer uma projeção de alvo para esse triângulo ascendente, a gente teria alvo para ele lá na região de aproximadamente 101 mil dólares e 900, tá? Vamos arredondar aí para perto dos 102. Tá? Então o Bitcoin está mirando ali no 101.900, só que tem um detalhe, pessoal, ele ainda não rompeu esse triângulo ascendente que está aparecendo aqui no gráfico de uma hora, tá? Mas no geral o contexto parece ser bastante promissor para o Bitcoin nesse momento, tá? Então tenho aqui que a gente agora tem que ficar de olho aqui, tá? Se ele conseguir romper essa região aqui dos 98 mil, dos 99 mil, tá? Vamos arredondar para 99 mil, ele deve buscar os 101.900 e aí pode dar um trade interessante, tá? Mas a gente não pode ignorar o que vai acontecer nesta semana, pessoal. Essa semana tende a ser uma semana tensa para os mercados, porque, meus amigos, a gente vai ter várias informações relacionadas a dados macroeconômicos dos Estados Unidos sendo divulgados nesta semana, dados muito importantes, e isso pode acabar influenciando negativamente o mercado americano, que por sua vez, na maioria das vezes, acaba influenciando o mercado de criptomoedas, tá? Amanhã a gente vai ter o PMI do setor de serviços de dezembro, às 11h45 da manhã. O mercado vai estar atento se ele vier maior do que o esperado é 58,5. Se ele vier maior do que isso, vai ser um sinal para o mercado de que a economia americana está muito aquecida e que o Fed pode começar a cogitar não cortar os juros agora em janeiro, ou até coisas piores, como cortar menos do que o mercado esperava. Então, dependendo de como esse dado vir aqui, o mercado pode não gostar. Se ele vier maior do que o 58,5 esperado, podem esperar uma queda nas bolsas americanas que, consequentemente, pode acabar respingando nas criptomoedas. Mas, se esse dado vier aqui dentro do esperado, né, 58,5 ou abaixo disso, pode ser bom para os mercados, tá? O mercado pode respirar aliviado. Terça-feira a gente vai ter PMI e SM de produtos não manufaturados, que é mais importante do que esse que a gente vai ter na segunda-feira, tá? Na terça-feira também, ao meio-dia, a gente vai ter oferta de empregos JOLTS, o mercado vai estar muito atento a esse dado. Quarta-feira a gente vai ter variação de empregos privados, ADP, e atas da reunião do FONC, tá? Do Fed, é extremamente importante. Quinta-feira a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e sexta-feira é o dia mais importante da semana, dia do famoso payroll. A gente vai ter divulgação do payroll, taxa de desemprego e ganho médio por hora trabalhada dos Estados Unidos, o que vai dar uma visão clara para o mercado se em dezembro a economia dos Estados Unidos estava mais aquecida ou menos aquecida do que o mercado esperava. Tá? Se esses dados mostrarem o mercado de trabalho muito apertado, muito aquecido, o mercado pode entender que o Fed não vai cortar juros nos Estados Unidos agora em janeiro ou nas próximas reuniões, tá? Pode ser que ele corte lá para o final do ano ou talvez nem corte, dependendo de como os dados macroeconômicos ficarem. Não podemos deixar de falar também aqui da análise de sentimento, pessoal. Indo aqui para o gráfico do TRDR, a gente vê que a gente tem o long short ratio caindo, o open interest subindo, tá? Ou seja, o pessoal está apostando na queda, tá? Então isso aqui confirma o que a gente vê no gráfico. No gráfico a gente vê sinais ali de que o Bitcoin vai subir e aqui na análise de sentimento a gente vê sinais de que o pessoal está apostando na queda. Geralmente o mercado ele faz o contrário do que a maioria. Se a maioria aposta na queda, ele sobe. Se a maioria aposta na alta, ele cai, tá? Então tá tudo indicando aí que o Bitcoin vai buscar ali pelo menos os 101.900 dólares em breve.
Temos que ir aqui também, pessoal, para o Liquidation Reach Map da HighBlock, tá? E no mapa de calor aqui da HighBlock, tô clicando nele aqui, vamos ver se ele abre aqui. A gente vê que o mapa de calor está dizendo que a gente tem mais liquidez abaixo, ali na região dos 90 mil dólares. Mas eu acabei de mostrar que a maioria dos traders estão apostando na queda. Geralmente, quando a maioria aposta na queda, as baleias tendem a buscar a liquidez que está acima desse pessoal que está abrindo posições alavancadas apostando na queda nas últimas horas. E a gente vê que há bastante liquidez lá nos 100 mil. Então isso indica que existe uma grande probabilidade de o Bitcoin buscar a região ali dos 100 mil dólares em breve, para pegar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda, tá? Então o Bitcoin pode ir ali acima dos 100 mil dólares, quem sabe ele não vai ali no alvo daquele triângulo ascendente que a gente enxerga no gráfico de uma hora, tá? Então vamos olhar aqui também a situação das altcoins. O final de semana foi meio parado, tá? A gente acabou não tendo aí movimentos muito expressivos na maioria das criptomoedas, mas a gente está vendo aí a dominância do Bitcoin continua caindo, e lembrando que ela rompeu para baixo um topo duplo com alvo lá na região de aproximadamente 56,23, então ela ainda tem espaço para cair e, consequentemente, para as altcoins se valorizarem, tá? Ethereum, como falei com vocês nos últimos dias, rompeu para cima um fundo duplo com alvo na região dos 3.800 e continua assim, tá? Sem novidades no gráfico da Ethereum por enquanto, tá? Outra moeda importante, Solana, rompeu para cima o ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá nos 228 por aí, tá? Então a Solana tende a ir buscar aquela região dos 228 por enquanto, tá? Não há sinais de que ela não venha a buscar. Por enquanto parece que a Solana vem ali, vai buscar aquela região ali dos 228, tá? 228, falei errado aqui, viu, pessoal? O gráfico da Solana tá apontando para 228, o gráfico da BNB, Binance Coin, sem padrões gráficos, tá subindo, mas não dá para desenhar algum padrão gráfico aqui, tá? XRP, né? XRP rompendo para cima uma bandeira de alta ali, tá? Deve buscar a região dos 3 dólares e 20 centavos aí nos próximos dias ou semanas, tá? Outra moeda importante, pessoal, a ADA Cardano, né? Rompeu um fundo duplo com alvo lá em 1 dólar e 19 centavos aproximadamente, e nas últimas horas aí ela rompeu para cima uma cunha descendente, tá? Que se a gente fizer uma projeção aqui de alvo dessa cunha descendente que ela rompeu nas últimas horas, a gente vê alvo lá na região de aproximadamente 1 dólar e 15 centavos. Então tá tudo indicando aí que a Cardano deve decolar nos próximos dias, tá? O gráfico da Cardano tá muito forte, lembrando que nos tempos gráficos maiores, pessoal, a gente consegue ver outros padrões aí também de alta para Cardano, tá? A gente vê aqui, por exemplo, no gráfico de 4 horas, uma cunha descendente gigantesca rompida para cima aqui no gráfico da Cardano, com alvo lá na região de 1 dólar e 80, tá? Então Cardano aí tá bastante bullish, tá? Uma moeda aí que aparentemente tem bastante espaço para subir, tá? Dogecoin, pessoal, tá quase no alvo daquele fundo duplo, dá para dizer até que bateu, tá? O alvo era ali nos 40 centavos, já chegou nos 39, então por enquanto a gente não tem padrões gráficos novos aqui para Dogecoin, tá? Tron tá parada, sem padrões gráficos novos por enquanto. Gráfico da Tom, a mesma coisa, andando de lado, sem padrões gráficos. Tá? Avax, pessoal, conseguiu romper para cima aquele fundo duplo com alvo lá na região de aproximadamente 50 dólares, tá? Avax deve buscar os 50 dólares em breve, tá? Outra moeda importante, pessoal, Aave, tá? Aave, por enquanto, sem padrões gráficos novos, tá? Ela tá aí subindo nas últimas horas, acompanhando o mercado, mas não tem um padrão gráfico muito específico, tá? Pendle tá andando de lado, sem padrões gráficos novos por enquanto, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de olhar, Sui, tá? Sui rompeu o topo histórico novamente e, assim, eu vejo muito espaço para Sui subir, tá? Não consigo ver aqui uma barreira para ela agora muito forte. E também não consigo fazer uma projeção muito clara de preço, porque a gente não tem ali alvos depois do rompimento do topo histórico, tá? Gráfico da Near, pessoal, Near Protocol. Gráfico dela rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá na região dos 6 dólares e 40 centavos, tá? Então deve buscar aí esse valor nos próximos dias ou semanas, né? A não ser que a gente tenha alguma surpresa negativa lá com os dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Isso aí poderia jogar um balde de água fria no mercado, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar, pessoal, tem que atualizar a situação dela, é a Chainlink, tá? O gráfico da Chainlink rompeu para cima um ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo nos 26 dólares e 77 centavos. Então, o Chainlink deve buscar aí os 26,77 nos próximos dias, talvez horas, tá? Não dá para saber exatamente quando, mas
o gráfico está apontando que ela vai lá, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Polkadot, tá? Gráfico da Polkadot ainda não conseguiu romper o fundo duplo, mas se ela romper a região ali dos 7 dólares e 83 centavos, o alvo é na região dos 9 dólares e 15, tá? Então, gráfico da Polkadot aí também tá interessante, tá? A maioria das criptomoedas aí, elas estão interessantes. Tem que falar aqui também, pessoal, da Litecoin, tá? Uma moeda que eu falo pouco aqui, mas ela tá interessante também, tá? Litecoin rompeu para cima um fundo duplo com alvo lá na região dos 127 dólares. Tainan, e aquela moeda que você falou no último vídeo, né? A Secret, tá? Secret continua dentro do triângulo ali, pessoal. Ela tá respeitando por enquanto, tá? Ela não rompeu para baixo, não descaracterizou, mas eu ainda vejo um triângulo ascendente no gráfico da Secret aí, que ela precisa de fato romper a região ali dos 56 centavos para ir buscar ali os 68, né? Mas na hora que ela romper e for buscar esse alvo, provavelmente vai ser de uma vez, tá? Mas a gente vai precisar que a dominância do Bitcoin caia mais um pouco, parece que está acontecendo, né? Se a dominância do Bitcoin fizer essa queda aqui, pode ser que a Secret venha a buscar logo ali aquele alvo que a gente vê no gráfico, tá? Então, essa é a situação das principais criptomoedas, pessoal. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana. Até mais, tchau!